Olha, a Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou uma lei que acaba com o uso obrigatório de máscara de proteção contra a Covid em locais abertos em Alagoas. Mas para que a lei comece a valer, o governo do estado precisa regulamentar. A repórter Beatriz Lacerda foi ouvir a opinião das pessoas sobre essa medida e também a opinião de um médico infectologista para saber se essa decisão da Assembleia foi ou não precoce. Vamos ver. Desde 2020, uma lei estadual determina que é obrigatório o uso da máscara de proteção contra a Covid em locais públicos, abertos ou fechados, enquanto durar a pandemia. Mas ontem, a Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou uma nova lei que desobriga o uso da máscara em locais públicos abertos. Dessa maneira, quando a lei entrar em vigor, não será necessário usar máscara de proteção em ruas, avenidas, praças, orla marítima e lagunar e qualquer ambiente público que não tenha coberta. A lei ainda precisa ser regulamentada para começar a valer no estado de Alagoas. É preciso que o governo determine um percentual mínimo de vacinados para uso facultativo da máscara. Nas ruas, a nova lei dividiu opiniões. Muita gente acha que ainda é cedo para liberar o uso da máscara, mesmo em ambientes abertos. Acho que deve continuar mais um pouco, esperar mais um pouco, né? Até porque a pandemia já está aí, ninguém está livre. Tomou a vacina, mas mesmo assim pega. Então é melhor até parar mais um pouco, porque eu acho que o pico ainda está atingindo a população. Mesmo em locais públicos, aí o que é certo mesmo é usar. Na minha opinião, né? A gente está querendo saber a opinião da população. Se já está na hora de liberar mesmo a máscara em ambiente público ou ainda não? Ainda não. Porque a doença não acabou, né? Qual é a sua opinião? Você acha que já está bom de o pessoal já poder andar na rua, em local aberto, público, sem máscara? Não está não ainda, entendeu? O correto quer dizer que não, usar sempre. Eles alegam que muita gente já se vacinou e que pelo menos em áreas abertas e públicas daria para ficar sem máscara, né? Você não concorda? Não, sou contra, porque ainda não acabou, né? Ainda está muito avançado. Mas no seu caso, por exemplo, a senhora não está de máscara. Porque eu vim andando, aí eu sou alérgica, aí eu tiro a máscara um instantezinho, né? Quando eu chego no ponto do ônibus, eu coloco a máscara. Porque... Apesar de às vezes ficar sem máscara na rua, a senhora ainda prefere que seja obrigatório? É obrigatório, porque o ser humano é teimoso, né? Anda sem máscara porque são teimosos. Nós procuramos o infectologista Fernando Maia para saber se a medida foi precoce, já que o número de contaminações por coronavírus ainda é alto, mesmo com o avanço da vacinação. Nós vamos continuar a ter casos de coronavírus, mas serão casos isolados, é o que a gente espera. E o que é que qual é o divisor, qual é o fator que vai fazer com que a gente possa deixar de usar máscara ou vai ter que usar máscara e manter o distanciamento social? É uma conjunção de fatores que precisam ser analisados. Os principais: número total de casos, o percentual de internação hospitalar, o percentual de internação em unidade de terapia intensiva, que evidencia os casos graves, e a taxa de vacinação. Então, no momento que a gente tiver uma queda substancial no número de internados, houver uma redução importante no número de casos graves e a taxa de vacinação alta, a gente pode flexibilizar essas medidas de restrição que a gente tem hoje. E ainda assim, no ambiente aberto? Sim, em princípio, isso. A liberação, a flexibilização das medidas tem que ser feita por etapas, não adianta soltar tudo de uma vez. Então, a primeira fase dessa flexibilização é exatamente deixar de usar máscara em ambiente aberto. E depois a gente vai vendo os outros dados até a gente poder chegar a voltar à liberação total dos ambientes. Então, só para ficar claro, o senhor, por exemplo, não é contra essa liberação nesse momento? Nesse momento não, ao ar livre não. Se os casos têm mostrado uma queda persistente, as internações têm ficado baixas e também as internações em UTI também têm se tornado poucas, então é o momento de se começar realmente a pensar nisso. Talvez o momento de se fazer essa flexibilização seja logo após o carnaval, quando a gente vai ver como é que o vírus vai se comportar diante das aglomerações que inevitavelmente vão acontecer nesse período. Uma coisa é certa, ninguém aguenta mais a máscara, mas ela protege bastante, né? Alguns estados, inclusive, em locais públicos, né, já liberaram o uso da máscara, tá? Outros ainda não. Alguns países, inclusive, liberaram e depois voltaram, quando teve agora os casos da Ômicron.
Especialistas acreditam que essa onda agora da Covid deve ser uma das últimas grandes ondas, né? E a gente torce para que isso, porque está todo mundo de saco cheio, literalmente, né? Mas, por enquanto, vamos continuar utilizando a máscara, é importante aí, como bem falou o doutor, né? Possivelmente depois do carnaval a gente vai ter aí um termômetro, porque a gente sabe que, inevitavelmente, aglomerações vão acontecer, se mesmo com as aglomerações no carnaval acontecendo, a gente tenha um número de casos não tão grande como tivemos em outros momentos, talvez já estivéssemos aí no momento de flexibilizar algumas coisas, né? Vamos aguardar, mas com muita cautela, né? Com muita cautela.